Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês a nossa última aula de português. Eu escolhi essa matériazinha aqui, que está lá no final do módulo 4, tá? Para a gente falar. Complemento nominal. Como o nomezinho diz, são palavrinhas que completam o sentido de um nome, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho a capa de um livro, Um Menino que Tinha Medo do Escuro, tá? A gente sabe que esse medo é muito comum entre as crianças. Então vamos lá. O verbo ter, usado no título do livro, é transitivo direto. Que palavra completa o sentido desse verbo? Então vamos lá. É a palavra medo, tá? Tinha medo, né? Medo do quê? Então, a gente sabe que se completou o sentido do verbo e não tem preposição, nós chamamos de objeto direto, tá? A que classe gramatical essa palavra pertence? Pertence ao substantivo. A que palavra o termo do escuro se refere lá no título, ó? Então, eu tenho, ó, do escuro, se refere à palavrinha medo, tá? Que, como nós marcamos anteriormente, é um substantivo. Se o termo do escuro fosse retirado da frase, alteraria seu sentido? Ficaria medo, medo e precisa de um complemento. Então, sim, pois o sentido da frase ficaria incompleto. Não daria para saber do que o menino tinha medo, tá? Assinale a função com a qual o termo do escuro foi empregado. Então, do escuro foi empregado para completar o sentido do termo a que se refere. No caso, medo, tá? Isso, essa palavrinha que completa o sentido do nome, nós chamamos de complemento nominal, tá? As palavras ou expressões que completam o sentido de um nome, ou seja, de um substantivo, adjetivo ou advérbio, são chamadas de complemento nominal. O complemento nominal é sempre introduzido por uma preposição, tá? Exemplo: Viviane tem muita preocupação com a saúde. Eu tenho um nome, preocupação, e tenho a palavrinha que vai completar o sentido desse nome, com a saúde. Percebam que esse termo, com a saúde, começa com uma preposição, tá? O lago torna a paisagem atraente aos visitantes. O que completa o sentido de atraente? Aos visitantes. Ela agiu coerentemente com seus princípios. Então, com seus princípios, completa o sentido de coerentemente, tá? Muitos nomes que apresentam sentido incompleto são derivados de verbos transitivos, ou diretos ou indiretos, e, portanto, são nomes transitivos, ou seja, nomes que precisam de complemento, tá? Aqui no quadro, ó, nós temos inúmeros exemplos. Eu tenho o verbo comprar, posso completar esse verbo com mantimentos. Agora, quando vira um nome, vira a compra. E o que completa? Dois mantimentos, tá? Então, era um verbo, passou a ser um nome. Ler, a leitura passa a ser um nome. A leitura de quê? De um livro, tá? E eu tenho os exemplos que seguem. Favorecer é um verbo, mas favoravelmente, né? Vira um advérbio, o que pode completar? Aos amigos. Se eu falar só favoravelmente, a pessoa não entende o sentido, tá? Então vamos lá, ó.
A seguir, leia o trecho de um texto de curiosidade científica sobre a origem da vida. Então vamos lá, ó. De acordo com a frase, a Terra começou a ser habitada há mais de 3 bilhões de anos por micróbios, o autor aborda a origem da vida. Sob qual perspectiva? É uma origem, perdão, científica, tá? Segundo o texto, apesar de haver várias teorias sobre a origem da vida, todas apresentam um conceito em comum. Qual é esse conceito? E aí, você concorda? Então vamos lá. Não é uma afirmação verdadeira, porque não tem algo em comum. Algumas teorias são mitológicas, outras são religiosas, outras são científicas. Então a gente vê que são abordagens diferentes, tá? Que relação há entre o primeiro parágrafo do texto e os mitos sobre a origem da vida? Assim como as religiões e a ciência, muitos mitos também procuram explicar a origem da vida. O termo da vida, na primeira linha do texto, refere-se a qual palavra? Refere-se à palavra origem, tá? Que é um substantivo. Mas sintaticamente, origem de quê? Completou o sentido do nome, né? Então, como a gente classifica sintaticamente essas palavrinhas que completam o sentido do nome? É um complemento nominal, tá bom? Maioria dos empresários pede redução de impostos. Evento de incentivo à leitura para crianças é realizado em Caruaru. Evento de incentivo à leitura, já foi essa manchete. Vamos lá. Descoberto gene que inibe formação de gordura corporal. Então, associe as manchetes às suas respectivas áreas. A manchete A está relacionada à economia. A B tem relação com a cultura, tá? E a letra C tem origem, pertence à área da ciência, tá? Algumas palavras empregadas nas manchetes são derivadas dos verbos que nós acabamos de ver, né? Indique quais são essas palavras. Reduzir é um verbo e o nome é redução. Incentivar é um verbo, o nome incentivo. Formar é um verbo, o nome formação, tá? A que classe gramatical pertencem as palavras que você escreveu? Elas pertencem à classe dos substantivos, tá bom? Quais termos completam o sentido de cada uma dessas palavras? Então vamos lá. Redução é completada pelo termo de impostos, incentivo, o complemento é a leitura, e formação, o complemento é de gordura corporal. Como esses termos são classificados sintaticamente? Como completou nome, né? Os substantivos a gente chama de complementos nominais, tá bom? Então é isso. Eu agradeço pela atenção de vocês ao longo desse ano, tá? E em breve estaremos juntos. Tchau, tchau.